Boa noite, presidente Ricardo Saz, boa noite, vereadores. Pessoal que está nos acompanhando, a explanação é sobre, para não mudar de assunto, sobre presos. Nós tivemos aqui uma expectativa de trazermos um presídio para a região. Por diversos fatores, o presídio, ou essa intenção não conseguiu concretizar-se, e digo que o valor que estava destinado aqui para a União da Vitória foi realocado para Laranjeiras do Sul. Então, lá eles apresentaram terreno, apresentaram projetos, tá? E esse terreno foi aprovado pela área técnica do DPEM, então lá irá ser construído um presídio. Concomitante, em dezembro de 2018, eu apresentei um ofício à Prefeitura para que avaliasse a possibilidade da doação dos terrenos anexos ali à Delegacia de Polícia, a 4ª SDP. Então, seria metade do terreno da Caúva, aí um outro terreno que dá para a rua ali atrás da rodoviária e um terreno que nós já ocupamos para guardar os veículos apreendidos. Qual que era a intenção dessa doação dos terrenos, se fosse concretizada? Seria nós fazermos uma ampliação da cadeia. E eu afirmo bem que o termo é ampliação, não é uma construção de uma unidade nova, não é você alocar mais presos ali. Então, essa ampliação, o que significa? Significa uma reforma da parte estrutural da cadeia que nós temos, né? Hoje, com 35 vagas, com uma média mensal de 100 presos. Então, nós ampliaríamos essa cadeia e colocaríamos ali 150 presos. Por que a mudança de 100 para 150? Em conversa com o Judiciário disse que 150 é um número que gira entre os presos que estão com tornozeleira e que não deveriam estar com tornozeleira, deveriam estar presos. Então, por isso, chegou-se esse número de 150 vagas. Colocaria os 100 que eu tenho, né, e esses 100 adequados. Hoje nós temos uma ala que se chama Seguro, que tem vaga para 12 presos, tem quase 30, porque essa ala é dos presos de crimes de conotação sexual, mais aqueles presos que são do PCC e o PGC. O PCC não se dá com o PGC, então nós temos que separar esses presos desses comandos, que são diversos. PGC, primeiro grupo catarinense, e o PCC, primeiro comando da capital. Então, são duas facções que não se dão. Nós tivemos, só para exemplificar, 3 mortes dentro da cadeia, né, por problemas de facção. Essas mortes, por mais que a gente queira comemorar essas mortes, o Estado acaba tendo que indenizar as famílias, indenização financeira, até uma pensão alimentícia tem que se dar para a família. Então, de qualquer forma, o Estado tem que bancar essas mortes. Então, essa omissão que nós temos, o Estado acaba bancando com dinheiro de imposto e que todos nós sabemos como funciona. Então, esse presídio, essa ampliação da cadeia seria para 150 presos. Então, ali nós separaríamos os presos de pensão alimentícia, hoje nós temos 5, que ficam misturados com os presos, isso não pode. As pensões alimentícias, hoje, quem conhece a delegacia, estão na cozinha nossa, uma cozinha desativada, os presos ficam lá, esse de pensão, junto com outros que nós temos que separar. Então, num local totalmente inadequado, nós temos 8 presos. As mulheres, então, quem conhece lá, a vereadora Landra, as mulheres estão numa situação deplorável. Nós fizemos uma reforma lá, porque até então, quando eu cheguei aqui, as mulheres faziam cocô num buraco. Era um cano que saía do chão, as mulheres faziam cocô, xixi nesse cano. Como eu falo, não é para dar um conforto melhor, mas para dar um mínimo de dignidade ali para aquelas presas e para os presos que estão ali em caráter de ressocialização, e não um punimento lá da Idade Média, que seria no base da paulada, da chibata, de tortura, de morte, esquartejamento, tá? Não é isso que funciona conosco aqui. Então, esses terrenos seriam para ampliação da cadeia. E a gente readequaria, colocaria as pensões alimentícias num lugar só de pensão, as mulheres no local adequado,
montaríamos uma lavanderia. Hoje nós temos equipamentos bons lá, máquina de lavar, secar roupa, né, que ficam num lugar inadequado. Né? Colocaríamos uma sala de aula, né? Então, volto a exemplificar. Hoje, a mulher do Eugênio Kowalczuk vai lá aplicar a aula, né? E ela, os presos numa grade, e ela para fora no corredor, 5 presos exprimidos, então não tem-se não é nada adequado isso, não se tem uma estrutura mínima para a aula. O advogado vai lá, quer fazer uma entrevista com o preso, seu cliente, e não consegue. Então, nós adequaríamos todas essas situações que eu estou criticando, né, que hoje existem na 4ª ECDP, nesses terrenos. Então, em dezembro, eu apresentei o ofício, esse ofício tramitou, e hoje, então, provavelmente já esteja aqui na Câmara, né, e eu explanando o porquê disso. Claro que isso é um pontapé inicial para nós fazermos essas reformas. Depois vem a contrapartida, o Estado vai disponibilizar o dinheiro, teremos que fazer uma tratativa com o deputado Russenbach, para que ele faça o trâmite disso, para que venha dinheiro para nós construirmos essa ampliação. Se isso vai sair ou não, eu não posso garantir. Eu sei, tenho ciência do desgaste político que vocês sofrem quando se trata de presídio, né? Então vocês acabam tendo toda aquela articulação política, o desgaste político para o terreno do presídio, e chega lá o Estado não põe a contrapartida. Aí vocês se desgastaram, o Estado não dá a contrapartida e ficam vocês como os vilões, né, da situação. A cadeia eu também não posso garantir, precisa ser de dinheiro para nós edificarmos ali. O Juizado Especial Criminal se dispôs a doar R$250 mil para nós fazermos essa ampliação, que seria no pátio da delegacia, mas era uma enjambração danada lá. Então, por isso que nós pedimos para reavaliar esse projeto que nós fizemos, para esperar se ocorrerá ou não a doação desses terrenos. Essa doação seria a construção, a contraprestação seria que fosse edificado em 5 anos, e se não for, volta o terreno ao município. Eu já estou aqui há 5 anos, então o tempo passa rápido, e o Estado, então, que se articule, né? Que o deputado Russenbach pode ser um caminho que articule junto ao Estado para que venha verba para nós fazermos essa ampliação. Tá? Não é uma construção nova, simplesmente uma realocação dos presos, que hoje estão lá no espaço para 35, eles ficariam no espaço para 100, 150. O juiz pode trabalhar ou pode avaliar mais a sentença ou a execução da pena, né, determinando menos tornozeleiras eletrônicas e fazendo cumprir a pena em regime fechado. Essa falta nós temos hoje. Para você ter uma ideia, os 290 quilos que a Polícia Militar nos levou, o juiz estava aplicando tornozeleira eletrônica. Tá? Então, isso é uma coisa, é uma situação de fato, não é uma situação que a gente propõe ou sugestiona. Tá? Então, um traficante com 290 quilos de droga, de maconha, vindo lá do exterior, isso a gente está investigando, mas o juiz determinou que se colocasse tornozeleira eletrônica. Não se trata de crime violento, apesar do tráfico incitar a violência, né? está dentro o elo da violência, mas ele em si não é um crime violento. Então o juiz determinou que se colocasse tornozeleira nos 3 autuados. Então vocês vejam a situação. Se tivesse uma cadeia ali em condições que abrigasse, eu tenho certeza que esses 3 traficantes seriam colocados na nossa cadeia. Cadeia pública, nós chamamos de SECAT, que é o setor de carceragem temporária, ela não é um presídio. Ela abriga presos provisórios, né, que estão ainda não no cumprimento da pena, mas no decorrer de investigação, prisão preventiva, prisão temporária. Então, essa situação de colocar em liberdade pessoas que não deveriam, né, mesmo na violência contra a mulher, nós vemos sempre a aplicação de tornozeleira, porque não se coloca lá, não se tem lugar. Os presos que estão ali é que
realmente, em última análise, não se tem mais jeito, incidente é o último que estão conosco. Os outros estão com tornozeleira ou mesmo sem tornozeleira, mas isso por falta de vagas. Então, eu explico isso para vocês, denoto, né, ou faço bem a conotação. Não é a construção de uma unidade nova, é simplesmente uma ampliação da estrutura que nós temos. O presídio, isso é outra história. Tem outra história, o presídio é complicado, precisa de um terreno grande, com uma situação técnica. Não adianta nós apresentarmos o terreno. O seu Horst Waldorf apresentou 5 terrenos, mas todos inviáveis do ponto de vista técnico. Então, não se adianta só apresentar o terreno, nós temos que ter umas certas condições. Além, como eu disse, da condição política da cidade. Mas a cadeia é uma coisa nossa. Nossa, que eu digo, do município de União da Vitória. Tá? Não vai abrigar preso de fora, não vai... É uma situação para abrigar os nossos presos. Queiram ou não queiram, os presos que estão lá são cidadãos de União da Vitória, como nós somos. Só que são criminosos, mas são cidadãos. Então tem que ter um lugar para abrigá-los. E esse lugar seria, né, como eu disse, condizente. Sala de aula para atendimento psicológico, atendimento com assistente social, a entrevista com um advogado ou defensor dativo, que seja. Então terá um local. Então o primeiro pontapé eu dei colocando a necessidade, né, desses terrenos ao lado. O segundo pontapé, vocês avaliarão se concordam ou não. O município concordou, passa para a apreciação da Câmara. Agora, a construção é outra etapa. Se nós fôssemos ali, isso é um dado desanimador. Eu falei com o engenheiro do Secretaria de Segurança, Major Ivan, 6 milhões de reais para construir uma unidade para 150 presos. O Moarama está construindo por conta. Não sei como que estão levantando esse dinheiro. Mas nós aqui faríamos essa... Como nós já temos as celas ali, então eu ampliaria, porque esses terrenos são confluentes com as celas. Então eu aumentaria, né, faria um projeto, aumentaria, espicharia, vamos dizer, prolongaria o terreno, a cela para lá, para cá, e faria uma adequação ali, construía a sala de aula, construía toda a estrutura da parte mais correta que conseguíssemos. Alguma explanação? Deixa aberta a palavra aos senhores vereadores, quem quiser fazer alguma indagação sobre algum dos senhores. Bom, doutor Douglas, eu, de antemão, queria mais uma vez agradecer a sua presteza de estar aqui, né? Explicar para quem nos acompanha pessoalmente e também pela internet, que é um projeto que está aqui para ser votado já no dia de hoje. A área total de doação do município para o Estado é de 1.200 metros quadrados, e é para que realmente se possa fazer essa pequena ampliação. Dizer sobre questões passadas que aconteceram em relação ao presídio, como o próprio doutor Douglas falou, teve terrenos que tecnicamente não serviram. E tivemos questões que estava naquela condição de que o União da Vitória perderia os recursos, mas também o Estado tinha áreas que poderiam ser abrigadas. Então, se o terreno do município não deu certo, não caminhou naquele momento, o Estado poderia ter optado também por áreas que pertenciam a ele próprio. Né? Tivemos questões de terrenos doados para o Fórum, Ministério Público, que tiveram, e órgãos do Judiciário que tinham recursos de grande monta e que agora pediram prorrogação de prazo para fazer o projeto da construção. Então, dizer da importância de tramitar esse projeto, de realmente ter uma condição de ampliação, essa ampliação ali, até mesmo para que se possa construir mais algumas celas, para que reforme-se, inclusive, esses espaços que estão lá em condições deploráveis, né, para dar uma mínima condição, tem a necessidade, primeiro, de dar uma ampliada para depois dar uma reformada onde tem. Só que, para fazer esse projeto, para ser
pleitear os recursos do Estado, precisa o terreno estar de posse do Estado. Então, a ideia é do terreno estar sendo tramitado na noite de hoje, para que se doe ao Estado, para que se possa fazer o projeto realmente numa área que realmente esteja consolidada e de posse do Estado, porque o Estado nem vai fazer o projeto se o terreno não tiver de posse do Estado. Então, justificar a presença do Dr. Douglas na noite de hoje, para nos trazer algumas informações de lá. E, antes das suas conclusões finais, do encerramento, eu queria que o senhor abordasse a questão de que tinha uma ideia de se construir um muro, de se dividir, e daquela possibilidade de colocar a parte da civil até próximo do Detran, e que realmente causaria transtornos no atendimento. Então, realmente, nós temos que ter a quarta de CDP com atendimento num local que realmente seja de acesso à população, que hoje vem prestando um serviço a contento no local que está para o atendimento em relação à emissão de identidade e tudo. Sim. Hoje nós temos, a Secretaria de Segurança tem 3 estruturas: Polícia Militar, Polícia Civil e o DEPEN. O Departamento Penitenciário, ele não era um departamento, era um setor, e a Secretaria criou um departamento. Então, o DEPEN é quem administra a cadeia pública e administra toda a situação carcerária. Então, como eu não tenho nem competência de me intrometer na atividade da Polícia Militar, do Coronel Taborda, nem o Coronel Taborda da Polícia Civil, então nós também, nem no DEPEN, e o DEPEN também nas outras. Então, são 3 unidades distintas. Então, a intenção qual que era? A princípio, sem os terrenos, era passar um muro dividindo a delegacia, como eu disse, de uma forma totalmente enjambrada, ia ficar um troço horrível, sem os terrenos. Com os terrenos, a gente faz um projeto, né, mais viável, utilizando os terrenos. Então, essa é a situação. Agora, hoje quem administra os presos é o DEPEN, pertence à Secretaria de Segurança, né, mas é um departamento autônomo. Claro que, ficando a penitenciária, a cadeia pública ao lado da delegacia, você tem ali uma segurança armada, né? Hoje, os agentes do DEPEN, por exemplo, são PSS, não tem arma, quem faz a segurança armada somos nós. Hoje, quando se precisa fazer uma revista mais elaborada dentro da cadeia, nós acionamos a Polícia Militar, que prestativa sempre comparece para fazermos as revistas lá, com retirada de droga, celular e outros instrumentos. Então, essa estrutura mais adequada, ela até facilita. Facilita porque poderíamos, por exemplo, colocar uma porta detector de metal na entrada, uma sala de revista para mulheres. Então, nós enfrentamos, por exemplo, o desgaste da revista em mulher. É humilhante, sabe? É humilhante. Às vezes a gente deve ser uma senhora lá de 85 anos fazer revista, tem que abaixar nua no espelho. Então, a gente colocaria uma estrutura bem bacana. Com esse dinheiro também auxiliado do Juizado Especial Criminal. Adquiríamos equipamentos e faríamos uma estrutura. Isso, aos poucos, a gente iria modernizando. Mas, de qualquer forma, depende-se dos terrenos vizinhos para nós ampliarmos. Vai ser ampliação? Não sei. A intenção é que seja ampliado. Agora, isso, como eu falei, depende de dinheiro que nós não dispomos ainda. Obrigado, agradeço o tempo despendido aqui. Não consigo retornar mais à Câmara, eu estou sozinho aqui na 4ª Subdivisão. Nós administramos a Delegacia da Mulher, 4ª Subdivisão, falta de funcionários, mas nós nos dedicamos para, pelo menos, manter as unidades abertas e em funcionamento, pelo menos para atender os casos mais graves. Isso nós estamos sempre presentes. Aproveitar aqui e agradecer o Coronel Taborda. Ele está presente, Coronel? Está atrás do Coronel Taborda, que sempre nos auxiliou, e da forma informal. Fazer um pleonasmo aí, não necessita de formalidade para que ele nos auxilie. Basta um telefonema, um pedido de auxílio, prontamente o pessoal da Polícia Militar está lá. Tá? Agradeço, presidente Ricardo, senhores vereadores. Daí estamos à disposição.
qualquer situação de visita à delegacia, está aberta a cadeia e a própria estrutura da delegacia. Colocamos à disposição. Obrigado.